A mensagem nesta manhã é olhando para Jesus. Nesse texto principal que nós lemos, de Hebreus 12, 2, é algo que precisa estar na nossa mente. O que é que nós temos que ter em mente? Para quem eu estou olhando? Porque em algum momento nós estamos olhando para alguém. Em algum momento nós vemos alguém como exemplo. Nós vemos alguém como uma pessoa que sabe um pouco mais do que nós, ou muito mais do que nós. Quando eu participei de uma escolinha de futebol, eu tive a oportunidade de treinar com outras pessoas, e aí você tem dividido em faixas etárias, e quando você está dentro dessas faixas etárias, você observa que os garotos que estão nos outros times, eles têm mais habilidade, eles sabem jogar melhor, e a gente começa a observar e começa a se espelhar, fala, olha como é que aquele lateral joga, olha como aquela pessoa faz. E aí ali no campo você vai observando a habilidade de cada um, e nos treinos você vai perguntando, olha, como é que você faz isso? Como é que você consegue acertar? E você vai aprendendo com as pessoas ao seu redor. Nós temos que olhar para alguém, ver como aquela pessoa faz e depois tentar fazer. Isso dentro de uma escolinha de futebol. Agora, para o restante da vida, em tudo que nós fazemos, nós devemos entender que, espiritualmente falando, nós temos que olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Se eu tirar o olhar de Jesus e começar a olhar outras coisas, provavelmente eu terei problemas. Você terá problemas. A questão aqui, nesta manhã, é olhando para Jesus. Você pode ter exemplos na sua vida, como eu citei aqui, no seu ambiente de trabalho, na sua universidade, na sua escola, em tudo que você for fazer. Mas, quando nós falamos da vida espiritual, da vida com Deus, Jesus, ele é o modelo perfeito. Se ele fosse um jogador de futebol, nós iríamos dizer assim, olha, ele é o jogador perfeito. Se ele fosse um treinador, nós diríamos, ele é um treinador perfeito. Agora, nós olhando para Jesus, observamos o quê? Ele é o Filho de Deus perfeito e que dá prazer ao Pai Celestial. Quando você olha para Jesus, você está olhando para um modelo perfeito de comportamento, um modelo perfeito de espiritualidade, um modelo que nós devemos seguir. Onde que eu vejo o problema espiritual? É quando as pessoas começam a olhar para o homem. É quando as pessoas começam a olhar para outras mulheres, outras pessoas como exemplo. E vocês veem, por exemplo, que é muito comum as pessoas criarem identificação. Olha, eu gosto mais do fulano, eu gosto mais do ciclano. E começa, às vezes na presença de Deus, ter aquela pessoa como um exemplo. E ela começa a olhar muito para aquela pessoa, e de repente, aquela pessoa comete uma falha, comete um erro. E aí, muitas vezes, essas pessoas trazem para si e dizem, olha, fulano de tal que eu admirava, eu não acredito que ele fez aquilo. Tinha uma propaganda antiga que passava na televisão, que vinha um homem bonito, aí depois ele colocava o dedo no nariz, e aí vinha a propaganda, que aí era, ai, credo. Então, assim, estava tudo muito bonito, até ele colocar o dedo no nariz. Aí pronto, ali já virou nojento, já não gostou, porque o impacto era imediato. Às vezes as pessoas se chocam com situações e problemas do dia a dia e acabam desprezando aquilo que é olhar para Jesus. E elas começam a olhar para as pessoas. E aí, este olhar para as pessoas na vida espiritual
derruba qualquer um. Se eu olhar para você como ser humano, eu vou cair. Se você olhar para mim como ser humano, você vai cair. Se nós não olharmos para Jesus, todos nós vamos cair. Mas enquanto você estiver olhando para Jesus, você permanecerá de pé. E qual é a visão que eu quero deixar para vocês de olhar para Jesus? Está lá em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 10 em diante. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Veja em quem nós estamos firmados. Veja para quem nós estamos olhando. Nós estamos olhando para o Cristo vivo, para o Cristo ressuscitado, aquele que disse na leitura que fizemos: eu estive morto, mas eis que estou vivo. É para ele que nós estamos olhando, é nele que nós confiamos. Nós não confiamos em pastores, nós não confiamos em líderes religiosos, nós não seguimos a placa de uma igreja, nós estamos olhando para Jesus, seguindo a Jesus, na presença de Jesus. Isso muda a nossa forma de caminhar. Isso muda a nossa forma de entender o mundo. Nós entendemos as coisas a partir do Cristo ressuscitado. Nós olhamos para Jesus e nós prosseguimos a nossa caminhada. Nós não olhamos para A, B ou C. Nós olhamos para Jesus. Irmãos, as pessoas estão escrevendo artigos preocupados com a internet. Porque agora muitos estão dizendo que as mensagens que os pastores estão pregando e que estão na internet podem ser tiradas a qualquer momento, se eles observarem alguma coisa de crime, de ódio. Irmãos, a igreja, ela nunca esteve baseada na internet. Se eles quiserem arrancar todas as mensagens da internet, ela continuará sendo pregada. Porque antes que houvesse internet, nós já olhamos para Jesus. Então é isso que o Senhor está fazendo. Talvez
As pessoas acham que se tirar a mensagem da internet vai mudar alguma coisa. Não vai. Se quiserem tirar, podem arrancar da internet, porque a igreja do Senhor Jesus, ela está olhando para Jesus todos os dias. Você não precisa de ter sinal de internet para você servir ao Senhor, para você olhar para Jesus. Nós olhamos para Jesus todos os dias. E como é que eu faço isso? Entendendo essa palavra. Porque eu conheço Jesus através da revelação da palavra de Deus. Através desta palavra é que eu conheço o Senhor Jesus. O nosso texto principal diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esta é a nossa fé. A nossa fé é Jesus. Jesus é a nossa fé. Então nós vivemos por Cristo e em Cristo. Nós não vivemos por A, B ou C. E quando você olha para Jesus e você mantém o seu olhar em Jesus, e você mantém a sua busca na palavra, e você mantém a sua consagração, e você mantém a sua vida no altar de Deus, o que é que vai acontecer com você? Você vai ser aquela pessoa firme na rocha. Você vai ser aquela pessoa que vai continuar com Jesus, independente dos problemas, independente das dificuldades, independente daquilo que virá contra você ou a seu favor. Porque também nós temos que entender o seguinte: há muitas pessoas que chegam no sucesso e param de olhar para Jesus. E existem muitas pessoas que estão fracassadas, estão com dívidas, estão com problemas, e elas param de olhar para Jesus. Então, olhar para Jesus é independente da circunstância material ao nosso redor. Este olhar, ele tem que ser firme e constante, ele tem que ser diário, todos os dias. Eu estou olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. É para Ele que eu vivo, é a Ele que eu glorifico, é a Ele que eu exalto. Tenha isso na sua mente, e com certeza você será um vencedor na sua passagem por este mundo. Tenha isso na mente, irmãs, e vocês serão vencedoras na passagem de vocês por este mundo, porque só olhando para Jesus é que nós vencemos. É só olhando para Jesus que nós conseguimos passar por tudo que tem aqui neste mundo. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,